Oi, gente, tudo bem com vocês? Passaram bem a semana novamente aí? Acredito que sim, né? Ainda mais quando tem uma programação tão legal quanto as que teve ontem, né? O Dia das Crianças aí, o pessoal se reuniu, foi bem bacana, né? Eu tenho certeza que quem foi se divertiu, e se você não foi, eu tenho certeza que você deve ter tido um dia bem bacana aí na sua casa também, de Dia das Crianças. Então a gente vai começar orando a Deus, agradecendo, gratidão. É isso que a gente vai fazer agora. Uma oração que a gente só vai agradecer as coisas que Deus dá. Então abaixa a sua cabeça aí e a gente vai orar. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor nos deu a vida, porque o Senhor enviou Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da gente, o Senhor tem nos dado muitas e muitas coisas. Obrigado porque a gente tem o privilégio de poder testemunhar do Senhor para os nossos amigos, familiares. Obrigado porque o Senhor nos deu uma igreja, nos deu essa oportunidade de estudo. Obrigado porque o Senhor nos fez espertos, o Senhor nos fez perfeitos. Que a gente tenha um coração grato e todos os dias agradeça por todas as coisas, pelo sol, pela chuva, pelo vento, pelo calor, agradeça pela casa, pela comida, pela família, agradeça pela igreja, agradeça pelos líderes, agradeça pelos professores, os irmãos, que a gente tenha coração grato, agradecendo o tempo todo. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Antes de começar a nossa história, a gente vai falar mais um pouquinho da história da nossa igreja. A última apresentação da tia Loide, eles estavam orando para Deus enviar um pastor que pudesse ajudar nos trabalhos, porque a igreja ainda não tinha um pastor oficial ali, embora sempre tivesse alguém trabalhando. E eles estavam orando. E chega um pastor na igreja. Esse pastor aí se chama Joaquim Silvério Costa. Ele chega em 1968, dia 11 de fevereiro de 1968. Vem ele e a sua esposa, Dona Marlene, que você está vendo aí na foto. E ele é um instrumento de Deus, usado para o crescimento da igreja, né? Nos anos 70, em 1970, um presbítero nomeado presbítero Arnaud Pinheiro Lacerda, um homem que dedica a sua vida ao serviço de Deus. Ele vem com um braço direito ali, com força total, para ajudar ali o ministério desse reverendo Joaquim Silvério Costa, né? Bom, a igreja continua a crescer. A igreja já não estava cabendo mais nessa sala, nesse espaço aí que tinha. Então, o que acontece? Em 1973, eles conseguem comprar o terreno que é da nossa igreja, ali um terreno do lado, porque a gente só tinha igreja ali, aquela partezinha da frente, o terreno do lado ali. E no terreno do lado, eles constroem também algumas salas de aula, porque não dava conta de tantas pessoas terem apenas um espaço. Então, tinha que ter espaço para o departamento infantil, para os jovens, tinha que ter espaço para os adultos, e a igreja foi crescendo e anunciando o evangelho. Essa era a função, né? Em 1981, oficialmente começa essa reforma. A casa é derrubada e é construída este templo aí que você está vendo. E no dia 31 de outubro de 1981, acontece uma cerimônia de gratidão, um culto de gratidão, onde tem essa pedra fundamental que fica debaixo da nossa igreja, tá? Tem uma Bíblia enterrada ali, né? Então eles fazem um culto consagrando este lugar, a casa de Deus, chamada Betel, né? Bom, muita coisa vai acontecendo nos anos seguintes. O pastor, o conselho, os diáconos, todo mundo vai trabalhando para o engrandecimento da obra de Deus. Bom, no finalzinho lá da década de 80, mais precisamente em 1988, o reverendo Joaquim, que já era pastor da igreja há muitos e muitos anos, ele ganha novamente uma reeleição e ele vai continuando ali o ministério. Só que acontece uma coisa muito chata. No ano seguinte, ele falece. Ele ficou 22 anos da sua vida servindo, 22 anos dedicando-se ao ministério da igreja e todas as situações que envolvem isso. E ele morreu e a igreja chorou muito, ficou muito triste. Foi um momento muito difícil para a igreja, ela conseguir passar por isso. Mas Deus não deixa a obra parar. Deus não deixa as coisas ficarem só na tristeza.
A igreja tinha uma gratidão muito grande pela família inteira. E ela continuou. Veio um reverendo de Monte Sião, um pastor de Monte Sião. Você já deve ter visto ele, é o pastor Avassi José dos Santos. Ele veio para ajudar nesse final do ano aí de 89 a continuar os trabalhos da igreja, porque não era para parar. Só que ele não podia ficar em 2 igrejas ao mesmo tempo. Então, no ano seguinte, 1990, o presbitério manda um novo pastor para a igreja. Ele se chama Vicente Cardoso, é um pastor evangelista. E ele auxilia aí o pastor Avassi, o Avassi, na verdade, que auxilia ele nessa transição. E em 91 ele realmente se torna pastor oficial da igreja. No finalzinho do ano, um novo pastor é eleito. E esse pastor, você já deve ter ouvido falar dele, é o reverendo Daniel Márcio Neves, esse aí da foto, ó. Se você não conhece, talvez seus pais conheçam, né? E esse pastor, ele tem uma curiosidade, porque ele era ex-seminarista da igreja, ele fez seminário na Betel, ele conhecia todo mundo. E quando ele se tornou pastor, ele foi para outros lugares, então ele estava voltando, olha que bacana, né? E em 92, no ano seguinte, a igreja dá mais um passo para o crescimento. Eles montam uma congregação lá no Jardim Rosana, mais um foco aí de atenção, mais uma casa para falar do evangelho, para ter gente ali para aprender, para cultuar a Deus. E muitas mudanças vão acontecendo. A reforma do templo, aquelas salas lá de cima que não tinham, aquele lá da escada, as salas de baixo, elas são reformadas também, porque nós estávamos crescendo. O Evangelho de Deus estava chegando para muitas pessoas e as pessoas estavam com sede de conhecer a Cristo, né? Os missionários, eles sempre tiveram uma importância muito grande na nossa igreja e continuaram tendo essa importância com os pastores seguintes, né? Os adolescentes, que a gente chama de UPA, e a mocidade, a UMP, eles passaram a ter sede de Deus, começaram a crescer também falando do Evangelho e criaram um coral evangelista chamado Mudança de Hábito. Esse coral, ele durante 10 anos cantou o amor de Deus através de peças e de músicas. E o conselho da igreja, os pastores, sempre ali apoiando, ajudando a direcionar todo esse trabalho aí, né? Esse trabalho começou em 1996. Em 1997, a igreja levou um susto. Sabe o que aconteceu? O pastor Daniel Márcio, ele saiu do trabalho dele e foi para a igreja no dia da semana, um dia que tinha culto. E ele que fazia a ministração nesse culto aí, estudo bíblico. Quando ele chegou na igreja, já estava todo mundo lá dentro, porque ele chegou super em cima da hora. E ele foi abordado por um ladrão. E sabe o que o ladrão fez? Deu um tiro nele. Verdade, deu um tiro nele. Mas a bala não matou ele, não. Ele foi hospitalizado, ficou bastante tempo no hospital, sofreu pra caramba, ali a igreja orou, mas isso serviu para muitas pessoas irem conhecer a Betel. Muitas pessoas, por curiosidade, queriam saber quem era aquele pastor que atiraram no pastor e o pastor estava bem, estava vivo. Então esse episódio tão ruim se converteu mais uma vez em anunciação do Evangelho. E é isso que a gente também vai aprender na aula de hoje. Vamos para a aula de hoje, então? A nossa aula é a aula de número 11, que vai falar assim: os companheiros se separam, mais ajudantes. E se encontra aí, ó, no livro de Atos, tanto no capítulo 15 quanto no capítulo 16. Olha lá, 16. Bom, você deve lembrar lá que Paulo, ele na aula passada, ele viajou juntamente com Barnabé e fizeram a primeira viagem missionária. Eles passaram por várias cidades, falando, pregando o evangelho de Deus para todas as pessoas. O nosso versículo tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, com a aula passada. O nosso versículo ele se encontra lá em Mateus 16:15, que fala assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 16:15. E foi isso que Paulo e Barnabé fizeram na primeira viagem missionária deles. Então, Paulo e Barnabé,
estavam lá, voltaram daquela primeira viagem missionária e agora eles já estavam planejando uma segunda viagem missionária. E você lembra o que eles falavam, o que eles comentavam nessas viagens? Eles anunciavam Jesus. Eles falavam do plano da salvação. Eles falavam sobre que Jesus tinha vindo ao mundo, morrido pelo seu pecado, que ele ressuscitou e que estava preparando um lugar no céu e que as pessoas tinham que aceitar Cristo. Essa era a mensagem que eles levavam para todas aquelas cidades lá. E muitas pessoas se converteram e aceitaram a Jesus nisso, né? É bem João 3,16, é isso que eles pregavam. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eles estavam lá, em Antioquia, já planejando onde a gente vai agora, para onde o Espírito de Deus quer que a gente pregue, quer que a gente fale. E eles eram muito amigos e estavam ali sempre conversando, né? E Paulo e Barnabé conversando, tal, a Bíblia diz que eles tiveram uma discussão, um desentendimento. Ai, como isso é chato, né? Você já brigou com algum amigo seu? Já discordou de uma ideia dele ou uma ideia dela? É chato, né? E eles dois tiveram um desentendimento sobre essas viagens. Por quê? Você lembra de um personagem chamado João Marcos? Da aula passada? João Marcos foi com eles nas primeiras viagens, na primeira viagem missionária, mas em determinado momento o João Marcos resolveu voltar, não quis continuar. E a briga deles, a discussão, na verdade, deles, era isso, porque o Barnabé queria levar o João Marcos nessa segunda viagem missionária. E Paulo não queria, porque ele já tinha abandonado uma vez, então ele não queria. Mas aí, o que aconteceu? Olha como os planos de Deus são maravilhosos, né? Barnabé e João Marcos formaram uma dupla e Paulo chamou Silas para ajudar ele. Eles formaram então dois grupos de evangelismo, não foi um só. Agora tinham dois grupos, mais gente pregando, mais gente falando do Evangelho de Deus. E isso é muito, muito importante na igreja. Então, Barnabé e João Marcos foram para um lado e Paulo e Silas para o outro lado. Durante a viagem, tanto Paulo quanto Silas, que era um líder muito importante lá da igreja de Antioquia, eles passaram por todas as cidades que eles já tinham passado e eles estavam notando naquelas cidades que eles continuavam firmes, que eles continuavam seguindo as orientações de Deus e a igreja estava crescendo. E enquanto eles estavam andando pelas cidades, eles conheceram um jovem chamado Timóteo. E esse jovem Timóteo, ele tinha uma avó que chamava Loide, olha, gosta a Loide, hein? E tinha uma mãe chamada Eunice, que pregavam para ele desde pequenininho, falando do amor de Deus, do sacrifício, anunciando. Então Timóteo já era um homem, um rapaz, na verdade, que entendia a palavra de Deus, que já conhecia muitas coisas. E Paulo e Silas ficaram muito felizes de conhecer ele e o trabalho dele, que resolveram levar ele para as viagens, para continuar andando aí, visitando as igrejas, visitando os lugares onde já tinham passado, né? E fizeram isso. Todas as cidades que eles saíam, eles estavam notando isso, um crescimento. A palavra de Deus sendo anunciada. E teve um dia que Paulo e Silas, eles saíram cedo para orar. E enquanto eles estavam caminhando para orar, eles encontraram uma moça. E essa moça, ela não era uma moça qualquer, ela era uma moça que fazia adivinhações. Você sabe que a adivinhação às vezes a gente faz no chute, né? Eu acho, eu acredito, mas essa moça, ela fazia muitas adivinhações. E tinha uns homens que ganhavam muito dinheiro com as adivinhações dela. E quando ela viu Paulo e Silas ali chegando, ela falou bem assim, que eles eram homens de Deus que estavam falando sobre Deus. E isso era verdade.
Não era mentira, era exatamente o que eles estavam fazendo. Eles estavam agradando a Deus, eles estavam falando do Evangelho de Deus. Mas a Bíblia fala que Paulo, ele ficou muito bravo com isso, porque a adivinhação não é de Deus, gente. Adivinhar o futuro, ler a mão, pensamento, isso não é de Deus. Paulo, quando ele viu essa mulher fazendo as adivinhações, ele ficou tão bravo. E quando ela foi lá e falou deles, ele continuou muito bravo, que na hora, Paulo, que é um homem de Deus, ele com a autoridade de Deus, ele virou para ele e falou assim: em nome de Jesus, retira do corpo dessa mulher, sai do corpo dessa mulher. E a Bíblia fala que na hora, essa mulher parou de adivinhar. E se ela parou de adivinhar, como você acha que esses homens que ganhavam dinheiro com ela ficaram? Não sabia mais nada da vida de ninguém, não adivinhava mais nada. Esses homens, eles pegaram Paulo e Silas, arrastaram eles até uma praça lá da cidade, onde ficavam as autoridades. Quando chegaram na praça, a Bíblia fala que esses homens rasgaram as roupas, eles ficaram nus. Olha que humilhação, olha que vergonha, eles ficaram nus. Mas eles não só fizeram isso, sabe o que eles fizeram? Bateram muito nos dois, não foi pouco não, eles ficaram muito machucados, foi muito complicado. Mas não ficou por aí. Sabe o que eles fizeram também? Mandaram prender eles dois, que já estavam tão machucados, já estavam tão envergonhados e não fizeram nada de errado. Eles não fizeram nada de errado, eles apenas expulsaram um demônio que tinha nessa mulher, que era de adivinhação. Bom, eles foram arrastados lá para a prisão. Tanto Paulo quanto Silas, muito machucados, eles foram presos. E como que você ia ficar? Hein? Não fez nada de errado, já pensou se for preso? Rasgaram suas roupas, bateram em você, colocaram você numa prisão. O que você ia ficar fazendo nessa prisão? Quero meu advogado, me tira daqui, eu não fiz nada de errado. Ou ia ficar num canto chorando, oh, como eu tô machucado, o que aconteceu comigo? Ou ia ficar bravo, me tira daqui, começando a gritar lá. A Bíblia fala que Paulo e Silas não fizeram nada disso. Sabe o que eles faziam aqui dentro da prisão? Eles oravam e eles cantavam louvores a Deus. Você pode imaginar isso, gente? Dentro dessa prisão, quase pelados, machucados, presos com algemas, num lugar frio, sujo, escuro. E eles estavam orando, louvando a Deus, agradecendo. E alto, não é que estavam cantando assim, não, eles cantavam com força no pulmão. Todos os guardas estavam ouvindo, todos os outros presos também estavam ouvindo. Que lição, né, gente? Que lição, olha só. Aí a Bíblia fala que era quase meia-noite. Um dos guardas que estava lá cuidando dele, ele até dormiu com o canto deles. Quando chegou meia-noite, tudo começou a tremer e as portas começaram a se abrir de tanto que tremeu lá. E esse guarda que estava dormindo, ele acordou e ele... Tudo escuro, tudo lá, ele não sabia o que estava acontecendo, ele pegou a espada dele, ele enfia assim, ele pá, assim. Quando de repente Paulo e Silas, eles falaram assim bem alto, para, estamos aqui, calma. Na hora, quando o guarda percebeu, era verdade, o guarda quase caiu em terra ali, se ajoelhou, porque naquela hora ele reconheceu que Paulo e Silas, eles verdadeiramente eram homens de Deus. E esse carcereiro aqui, Paulo saiu, Silas saiu, não tinha mais algema que prendia eles. Esse carcereiro falou assim, o que eu preciso fazer para ser salvo?
E sabe o que eles aproveitaram? Eles não perdiam a oportunidade, não. Sabe o que eles falaram? Eles falaram assim: crê no Senhor Jesus e vai ser salvo você e toda a sua família. Paulo e Silas, então, falaram do amor de Deus. Falaram que Deus enviou um filho ao mundo para morrer pelos pecados dele e de toda a humanidade. E aquele que acreditasse nisso ia receber a vida eterna, ia ser salvo. E esse carcereiro, ele recebeu a Cristo. E esse carcereiro levou Paulo e Silas lá para a casa dele. E eles puderam pregar para a família. E esse carcereiro passou remédio em todas as feridas deles, cuidou deles. E aquela casa, a casa do carcereiro, recebeu salvação naquele dia. Que história, hein, gente? Que lição, né? Quem ia imaginar que apanhar daquele jeito, ser humilhado daquele jeito, eles ainda iam ser usados por Deus para falar do amor de Deus. E Paulo e Silas, eles fizeram isso sem reclamar, sem murmurar. Sabe por quê? Porque eles sabiam quem estava no controle de todas as coisas. Não ia adiantar reclamar, não ia adiantar murmurar. Quem estava no controle de todas as coisas era Deus. Que lição que a gente aprende. Uma lição de gratidão e não de reclamação. E como a gente reclama, né? Eu reclamo bastante. Vira e volta eu brigo comigo porque eu reclamo. Você também deve reclamar bastante. A gente reclama do irmão, reclama da comida, reclama do brinquedo que ganhou, que não ganhou. A gente é um bando de reclamão. Mas a gente não percebe que a vontade de Deus, que os planos de Deus já estão todos ali traçados. A gente só enxerga aquilo, aquele momento. Mas quando a gente para e começa a olhar ao redor, a gente entende o plano de Deus. A comida que tem na nossa casa que nunca falta. Os brinquedos que a gente ganha para diversão e que muitas crianças não têm. A gente reclama do sol, da chuva, do dia e a gente tem tudo isso super temperadinho para a gente poder ficar bem de saúde, para a gente poder sobreviver. A aula de hoje, ela falou sobre gratidão, ela não falou sobre murmuração, ela não falou sobre reclamação. Ela fala sobre você ser grato, cantar louvores. E você deve lembrar de uma música que a gente canta na igreja aí com os pequenos, que ela fala mais ou menos assim: porque a gratidão alegra o coração, sou feliz pelo que tenho, sempre vou agradecer. Por um Deus que me ama pela sua companhia, por isso eu agradeço todo dia. Essa música é uma lição que a gente tem que levar. Ser mais grato e menos reclamão. E aí? Você viu a imagem que está se formando aí? Você já sabe qual que é? Fácil, fácil, né? Essa fachada não nega. Quando você vê a cruz aí, quando você vê o escrito, você já sabe o que a gente está formando. Como começar uma igreja. E a palavra de hoje é essa: gratidão. É isso que a gente aprendeu na aula de hoje. Oh, mostrei errado. Vamos certo aqui, ó. Gratidão. Pronto, lá. Gratidão é mais uma peça importante nesse começo da igreja. Todas essas palavras que a gente tem falado aí durante cada aula. É um tijolinho que você está construindo aí para você, que é a igreja viva do nosso Deus. E aí? Vamos para a correção da nossa revista agora? Então, lápis e revista na mão. Dá uma pausa no vídeo, faz aí, mas faz agora. Não deixa para depois, não. Depois dá preguiça. Então, faz agora que ó, tá tudo fresquinho aí na sua memória. Então, aula 11. Se você puder, grifa aqui o nosso versículo, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. E faz uma pintura muito bonita. Olha que gravura bacana essa daqui, ó, de Paulo e Silas na prisão. Todo algemado e louvando a Deus, né? E a nossa página 33 e a nossa leitura começa assim. Se você não sabe ler, presta atenção que eu vou ler para você, hein? Ó, Paulo e Barnabé iam partir para mais uma viagem missionária, mas algo estranho estava acontecendo com eles. O que foi? Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo não, porque eles os abandonaram na viagem anterior. E agora?
Nada de preocupação. Eles resolveram assim. Barnabé viajou com João Marcos e Paulo conseguiu outro companheiro de viagem, um líder aí da igreja de Antioquia. E quem era ele? Facinho, facinho, né? Só decifrar aí e escrever o nome. Mas se você prestou atenção na aula, você nem precisou decifrar, você lembrou. Silas. Né? Continuando. Com 2 grupos missionários, mais pessoas poderiam ouvir do Senhor Jesus, não é verdade? Mas espera aí, alguém se juntou a Paulo para ser seu companheiro. Quem que foi com Paulo? Além de Silas, vocês lembram de mais um jovem? Um jovem, qual o nome dele? Timóteo lá, você encontra isso em Atos 16, de 1 a 3. Para responder, próxima pergunta, tá? Leia Atos 16, 25, depois veja nas cenas do início da lição e circule a peça que não faz parte dela. Então, se você viu aí, ó, essa é a peça, é a única que não faz parte aí da aula. Eles estavam presos. De repente, o chão tremeu tanto que todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Foi um terremoto. O carcereiro ficou apavorado, mas Paulo o acalmou. O carcereiro ficou tão surpreso e feliz que também entregou a sua vida a Jesus. Olha só, hein? Que situação, que lição. Última parte, gente. Então, essa é Gabi. Olha ela aqui, ó, que bonitinha. A Gabi. E esse daqui, ó, é o Gabriel. Mas eles são 2 reclamões, 2 chatos, só reclama. Olha o que acontece, ó. Eles são irmãos e vivem reclamando da comida, porque não querem comer verdura nem legumes. A Gabi também reclama que não tem a boneca super legal que a amiga dela ganhou. E o Gabriel faz uma bagunça, um escândalo toda vez que tem que guardar os brinquedos. Você aprendeu nessa aula para não reclamar. Vamos ajudar eles a não ter tanta reclamação? O que você ia dizer para ele? Lembre-se de que a gratidão ajuda a gente a não ser reclamão. Bom, se eles estão reclamando da comida, a gente pode ajudar eles a lembrar tantas pessoas que passam fome, na verdade. Tantas pessoas que ficam tirando do lixo o resto, revirando o lixo para comer. E ele tem uma mãezinha que prepara uma comidinha para ele, fica preocupado ali para parar de reclamar. E para a Gabi, que é a boneca do outro. Não dá certo não, né, gente? Então, o que a gente pode falar aí para Gabi? Gabi, presta atenção, Gabi. Você tem seus brinquedos, você não precisa dos brinquedos dos outros. Você é uma boa menina, tem um coração grato pelas coisas que você tem e não inveja do que os outros têm. São conselhos importantes, né? E para fazer em família é uma proposta aí de vocês pararem de reclamar e vocês observarem um pouco os outros aí. Meus queridos, que a semana de vocês seja uma semana de gratidão e não de murmuração, de reclamação. Um beijo para vocês e uma boa semana, hein?